Bom, voltamos de novo. Acho que a gente se estendeu demais, mas a gente vai continuar. A segunda parte da live. Vou novamente, espero que não dê problema. Meninas, chamem, por favor. Chamem, chamem, chamem. Manda aí para eu poder entrar, para vocês entrarem novamente. Desculpa aí, só esperando aqui, né, para elas mandarem. Só esperando as meninas para poder a gente continuar aqui. Elas vão mandar novamente. Cadê vocês, meninas? Na hora que o assunto estava ficando bom, caiu essa limitação do Instagram, né, de cortar a gente. Instagram muito... Tô deixando. O Instagram, por sinal, muito mal educado, né? Vamos lá, meninas. Cadê vocês? Cadê? Só um momentinho aqui que eu vou falar com elas aqui pelo WhatsApp e já a gente volta. E tinha mó animação e o Instagram catapult, né? Que bicho mal educado esse Instagram. Era só a Carla, tomara que não dê aquela dificuldade todinha. Só pra... Gente, eu tô muito feliz porque a Iskar Lilith está acompanhando a gente. Não. Eu acho o trabalho dela incrível, gente. Ela tem um trabalho que é meio. É porque Dark Fusion com tribal ritualístico, mas é muito Eu interessante acho mesmo. muito. Pode até chamar de live também, né? Sim, Porque é muito interessante. A gente tem que valorizar também o trabalho da nossa terra, né? A gente tem que com valorizar. certeza. E outra coisa, o interessante da gente mostrar futuramente, assim, a ideia principal, né, das lives é justamente chamar as bailarinas da nossa terrinha, apresentar elas, divulgar elas e ela mostrar o trabalho delas. E como é isso que ela faz uma coisa muito diferente, inovadora, e é isso que a gente está precisando atualmente, né, de algo que nos eu vejo muito trabalhar aqui da conexão que a gente tem com nós mesmos, aquela coisa da introspecção muito forte. Eu acho isso sensacional, eu acho incrível o trabalho dela, eu quero dar os parabéns aqui, a Carla tá Tão difícil você acessar de forma saudável, né? Esse lado. Durante esse ano que eu estava contando que eu estava fazendo curso de tudo no mundo, eu estou fazendo uns cursos de Gente, desculpa interromper. gente, a gente aqui é tipo assim, as comadres, né? Parece assim, conversa de super friends, né, gente? Mas é isso mesmo, a gente tem todo mundo amiga e não dá para ter uma conversa sem ser é. assim. E Então, a assim, intenção é essa, né? A questão do eu te interromper, mas a intenção maior é justamente um bate-papo assim, totalmente natural, saudável, sem essa questão muito de ah, eu vou falar difícil, não sei o quê, e logo eu sou muito espontânea, às vezes eu falo as coisas depois eu, poxa, por que eu falei isso? Acontece muito. E se eu falar aqui, por favor, me perdoe. Mas sim, continua, Valéria. Foi mal. pois é, então assim, é muito difícil você acessar esse lado das sombras de uma forma saudável, porque a gente tende muito a se criticar. Eu acho assim que tem a crítica dos outros, mas a nossa é pior do que a do outro, viu?
É muito pior do que a pessoa fala mal do seu trabalho, mas você, toda hora que você grava 10 segundos de vídeo, ai meu Deus, essa mão podia estar melhor. Olha aqui essa postura como tá ruim. Ai meu Deus, não fiz esse body wave direito. Pelo amor de Deus, tá horrível. Vamos, não é não? A gente se critica mais que não, e aí você acaba transferindo isso para o outro. Sim. Porque você não se identifica, primeiramente, a questão inconsciente, né, da autocrítica, do autojulgamento. E como está muito forte em você, isso é uma questão inconsciente, né? Você acaba transferindo isso para o outro. Então, você acaba julgando muito a dança do outro, né? Ah, o braço dela podia estar assim. Como alguém falou, que acho que foi Socorro. Rotulando a dança das outras pessoas, né? Que a dança, ela tem uma abertura à arte, né? Ela tem uma possibilidade de criação. Existe a técnica, existe o nosso processo criativo, né? Então, a arte, ela trabalha com o processo de criação, entende? Claro que a gente respeita a cultura, a tradição, né? Que tem a questão, né, das tradições culturais, que sempre estão presentes naquela forma de dançar, mas existe as nossas espontaneidades, as nossas subjetividades, né? Isso também tem que ensinar desde a primeira aula. Desde a primeira aula, porque o que a gente treina, o que a gente faz na sala de aula, a gente faz fora. Então, ou a gente chega, ou aquelas alunas chegam com aquilo de fora e querem aplicar na aula. Aí nós, professores, temos o quê? Temos o papel de saber manusear essas estruturas, né, marcadas pelo auto-julgamento, pelo autocrítica, né? Como equilibrar as emoções dentro da sala de aula, como isso eu trabalho muito, né? Para um exercício, eu faço sempre um exercício para elas não se estarem comparando, para elas não estarem julgando. Quando a gente vai para um evento, né? Existe todo um diálogo em grupo para que quando elas chegarem lá, como elas devem tratar as outras pessoas. Existe também o nosso trabalho de ética, né? Porque eu escolhi desenvolver isso nas minhas aulas, porque foi o que eu não tive e eu sofri muito, né? Então, assim, a minha ex-professora, além dela competir diretamente comigo, ela fazia com que as outras pessoas da aula competissem comigo. Então, ela mesma propagava a semente da competitividade. Entende? E isso é muito delicado. Por quê? Porque, às vezes, e você tem que entender cada objetivo de cada pessoa. Às vezes, ela quer aquilo só como atividade física. Às vezes, ela quer dançar para o marido. Às vezes, ela quer ser artista. Às vezes, ela está ali porque o médico indicou, porque a amiga dela pediu para ela ir. Então, assim, existem vários objetivos ali. E a gente tem que ter um equilíbrio e saber como liderar mesmo, como conduzir isso, sabe? Mas não uma liderança que a professora está aqui, a aluna está aqui. Eu não defendo isso. Eu defendo uma linha horizontal. Porque eu aprendo muito com elas. Eu aprendo muito com as minhas alunas. Né? E aí, cada história, eu gosto, a Valéria, né, já fez aulas minhas, cursos meus, eu gosto de ouvir a história da pessoa. Ah, mas por que você está aqui? Mas o que você passou? Eu gosto de saber, né? Porque ali é onde eu vou conseguir fazer com que ela realmente encontre a dança como um processo saudável. Porque se ela já vem de tanto ambiente adoecedor, de relacionamento, de família, de trabalho, e ela vai encontrar outro ambiente que vai adoecer ela, eu não quero ser a causa de doença de ninguém, gente. Eu não quero. Né? Aí existe a nossa autorresponsabilidade e também existe também equilibrar as emoções. Gente, é muito importante a gente equilibrar as emoções. Então, assim, o meu processo foi assim, bem
assim, minha experiência foi muito forte, gente. Assim, por isso que eu gostei muito de estar aqui na live falando, não para julgar ninguém, o comportamento de ninguém, mas passou por mim, passou pelo meu corpo. O meu corpo, então, ele gravou e foram vários anos para retirar esses bloqueios, né? Então, assim, julgaram muito o meu corpo, que o meu corpo era duro, que o meu corpo era. Escreviam para mim, gente, assim, me perseguiam na internet, escreviam textão, né? Só marcando meu nome, porque meu corpo era feio, que eu não sabia dançar, que eu manipulava as pessoas para as pessoas gostarem de mim na apresentação, sabe? Então, assim, são coisas surreais. Surreais. Eu acredito que também tem várias histórias assim. Tem algo que comentou, deixa eu ler aqui, Socorro. Por mais que se saiba dançar e ser um profissional, você nunca deixa de aprender mais. E é um estudo contínuo, exatamente. Aí Lilith falou, é preciso falar, liberar tudo e expressar a verdade, justamente. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, viu, pode começar, a gente já pode. Vamos começar o roteiro que a gente preparou, né? Não, ele vai cortar a gente de novo. Vamos voltar pro roteiro. Boa noite, Solange. Senão vai ficar assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, aí vai ficar o roteiro. Nós vamos ficar. Pronto, então vamos lá para a primeira pergunta, né, que a gente fez o roteiro aqui, e a gente vai abordando, e quem quiser fazer pergunta está livre, quem quiser comentar algo, falar de uma experiência, porque assim, muito que a gente fala aqui, muitas pessoas vão se reconhecer, já passou por aquilo, ou que já fez aquilo, e vão poder evitar futuramente, se caso sentir, que essa é a intenção maior, se caso você sentir esse sentimento horrível de competitividade, essa sensação de competição, por favor, bloqueie. Né? E a única competição que a gente tem que ter é em melhorar nós mesmos no decorrer dos nossos estudos, da nossa evolução, certo? A única competição saudável que existe é a competição, né, de nós. E a gente vai começar com a primeira pergunta, que é: como a competitividade pode atrapalhar no desenvolvimento da dança? Né? Eu deixo vocês livres aí para dizer para mim, né? Eu, como eterna aluna, pode falar. Vai, Carla. Pode repetir para mim, porque falhou o áudio. Como a competitividade... Trava um pouquinho. Tá, agora tá mal? Pronto. Como a competitividade pode atrapalhar no desenvolvimento da dança? Justamente isso, né? Uma das primeiras que eu estava falando, né? Uma das coisas que pode atrapalhar, primeiramente, é você desistir. Né? A competitividade, ela pode fazer com que a aluna, ela desista, se ela não conseguir lidar com isso. Né? Se ela não buscar ferramentas, se ela não buscar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima, saber bloquear, né? E também ninguém é obrigado, né, gente, a estar no ambiente que você não está se sentindo bem. Então, assim, a primeira coisa é fazer com que a pessoa desista. Né? Outra coisa vai ser trazer crenças de medo. Então, a pessoa ela vai ficar bloqueada e vai ter medo de se expor, porque medo de ser julgada, ela não vai querer se apresentar em público, porque ela vai estar sempre nesse gatilho do medo. Eu não estou boa, porque pessoa tal está falando que eu não danço bem, que eu tenho um quadril duro, que eu estou acima do peso, que meu cabelo é curto. Ela vai criar bloqueios de medo, isso vai impedir a evolução dela, né? E outra coisa, ela pode desistir até de não querer dançar mais. Pode criar um trauma tão forte que ela pode não querer mais saber de dança nenhuma. Outra coisa, se for uma professora, ela não vai conseguir se desenvolver o seu método. Ela vai sempre ficar também com medo. Tal professora vai me criticar. Tal espaço vai me criticar. Eu não sou boa o suficiente para dar aula. Então, ela pode até ter um potencial muito grande para ser professora, para criar um método, para dar aula, mas ela está bloqueada por um processo emocional que ela passou, de críticas, julgamentos.
né? E ela tem que buscar o quê? Várias formas de se curar, primeiramente, e se sentir no caminho da sua verdade. Então, na verdade, né, Carla, a pessoa cria nesse ambiente hostil, porque na verdade que você está num canto que tem uma situação de competitividade, você acaba criando novas barreiras para a sua vida, você tem essa crença limitante que vai ser introjetada em você por esse ambiente, né? Eu achei bem interessante isso, porque você vê que a aluna já chega no espaço, tu disse que toda aluna tem uma, eu quero dançar para o marido, eu quero fazer isso ou aquilo, e a gente dentro vou falar aqui da dança do ventre, a gente critica muito quem chega para dizer que quer dançar para alguém, né? Não sei se vocês já viram isso. Então, assim, cada pessoa tem uma vivência. Se você chega no canto e a pessoa já te diz assim, eita, você está dentro de um lugar que vai dizer assim, você está fazendo errado em vir aqui. Claro que você tem que dançar para si mesmo. Eu não estou dizendo que, inclusive, eu acho que essa questão de dançar ou não para outra pessoa é muito pessoal. Mas quando você chega e já te julgam, você se sente mal. Você se sente mal porque ninguém nem sabe sua história. Já chega no local e a pessoa te julga, aí você já se limita por isso. Depois se limita porque você chega numa sala de aula, normalmente nunca é uma sala que começou todas linearmente do zero. Você chega e já tem uma que já está bem mais avançada que você, e você olha e diz assim: meu Deus, não sei fazer isso. Meu Deus, como eu sou dura. Não vou conseguir jamais. E se aquilo é estimulado, que esse olhar crítico, aí é que a menina nunca vai conseguir mesmo desenvolver. Ou se desenvolve, é um trauma e uma depressão muito profunda depois. Porque você fica com medo. Você, é como Carla disse, você acaba tendo medo. Concordo com tudo que Carlinha disse. Só queria botar minha opinião, porque eu sou dessas que gosta de. É ótimo. Também sou as que cutucam, viu? Mas, assim, uma coisa que eu quero falar aqui é a questão da aprovação. É porque pessoas que são competitivas, elas sempre esperam a aprovação. O que o outro vai achar de mim, né? Então, o erro começa aí. E com relação à intenção da pessoa quando chega para fazer aula, eu quero dançar para o marido. Eu acho que a da grande maioria das minhas alunas, mais antigas de hoje, nem tanto, mas algumas chegaram com essa intenção. Eu não, não, não fui contra isso, de jeito nenhum. Mas com o decorrer das aulas, com o decorrer de conversas, elas tiraram isso da cabeça delas de forma bem natural e viram que a intenção da dança é você dançar para você mesmo, né? E eu prego muito isso porque, assim, como eu sou, assim, eu também gosto muito de inovar com relação à dança, eu danço músicas, assim, e até já percebo que quando eu danço uma música, principalmente o metal, né, que o metal é mal visto até dentro da música, e, né, a gente sabe disso, não estou falando mentira. E quando eu danço metal, eu percebo que as pessoas, eu tenho menos likes do que quando eu danço a dança do ventre tradicional e visualizações. Agora, assim, claro que existe um pouco das pessoas que são muito tradicionais, que acham que é colocar a dança do ventre numa música que o cara tá só gritando, como eu escuto muito isso, né? É totalmente desconexo, não tem nada a ver. Mas é aquela coisa, quando a gente dança, a gente vê musicalidade que às vezes muitas pessoas não conseguem ver. A gente vê a harmonia, a gente consegue entender essa divisão instrumental que tem uma música, que compõe uma música. Então, se eu estou dançando determinada música, é sinal que eu vi, que eu enxerguei, né? Eu enxerguei aquilo tudo e consegui montar algo em cima dela. Né? Em cima não, né? Harmoniosamente nela, né? Porque você não tem que estar à frente da música de jeito nenhum, você tem que estar em harmonia com ela. Então, assim, é muito interessante o que a Carla falou, concordo também, faço igual ela, concordo em tudo com ela. E uma coisa que eu queria também colocar, muito forte, na questão do medo, o medo de não ser a melhor, né? Muita gente diz assim, se eu não conseguir fazer como ela faz, pelos graus que tem, cada uma tem um tempo diferente,
tem evolução diferente. A gente tem que colocar na nossa cabeça que cada um tem um processo, ele é muito individual, devido a fatores, né, antigos, né, que antecedem aquele processo. Então, eu, por exemplo, eu quebrei a perna em 2012, né, eu tenho uma placa, 6 pinos na perna. Eu fiquei muito triste pensando que nunca ia voltar a dançar, né, porque eu comecei em 2007. Então, assim, foi muito complicado, né? Eu tentei dançar de várias formas, né? Tentando. E, assim, eu venci, né, aquilo, né? Eu consigo dançar, acho que as pessoas nem percebem que eu tive algum... Que às vezes eu manco um pouquinho. É uma coisa quase que microscópica. Mas eu tenho essa Não dificuldade. percebe nada. Pois é. Então, assim, eu consegui vencer isso e isso é muito gratificante. Então, todos nós temos uma história. E essa história, ela influencia muito da nossa aprendizagem, de como a gente enxerga as coisas, como a gente Quero perguntar uma coisa para vocês que são professoras, certo? Porque vocês estavam falando com relação a essa questão do medo. E o medo está muito atrelado com vergonha, certo? Então, assim, como vocês trabalham isso nas alunas? Porque essa questão de você ter medo de não estar à altura, a pessoa acaba dizendo assim, eu tenho vergonha, né? Ela diz assim, eu não consigo dançar porque eu tenho vergonha. Na verdade, muitas vezes é medo. E aí, como é que você tira um medo de uma menina dessa? Ah, eu quero dizer só uma coisa. Eu acho que esse negócio de dançar para os outros vem muito da ideia que a gente, do clone. Que a gente vê muito esse ponto de orientalismo, que a gente vê assim, que a gente. Eu não sei vocês, mas eu já sou coroa e sou da época do clone. Então, Eu assim, também, eu tenho 33 anos. Então, assim, eu acho que a gente tem muito essa ideia das mulheres dançarem para os homens, porque tem essa visão orientalista, né? Tem até um livro, Orientalismo. E aí, como é que, agora voltando para a pergunta que eu fiz, como é que vocês trabalham isso nas meninas de vocês, nas alunas? Não só meninas, em todes, né? Agora. Vai cá. Antes de eu responder, deixa eu só ler aqui o comentário da Lilith, que ela comentou assim: já vivemos numa sociedade adoecida. O espaço das aulas precisa proporcionar acolhimento, empatia, a profissional precisa estar sempre trabalhando interiormente. Exatamente, principalmente se ela já tem aquele, né, se ela já sente assim, ameaçada, né? Por outra professora, ou por uma professora nova que está nascendo, tá surgindo na cidade, um espaço, né? É importante, sim. Terapia. Sim, respondendo, né? Essa pergunta da Valéria, como é que eu trabalho a questão do medo, a timidez nas aulas, né? Então, dentro da minha metodologia, quando eu estava dentro das minhas experiências, é que o meu método, né, que ele foi criado a partir das minhas experiências, dos meus cursos, né, toda a minha trajetória. Então, eu já vinha, assim, querendo colocar essas aulas, né, que estimulasse a autoconfiança e a autoestima, né. Então, eu faço ferramentas, né, eu aplico ferramentas de autoestima dentro das aulas. Então, eu tenho um método de ensino, da maneira que eu vou ensinando, né? Eu já vou estimulando ali ela na aula, né? A se aceitar, a acreditar nela mesma. Então, tem algumas ferramentas, né? De autoestima dentro do movimento, né? Então, eu peço para uma coisa mais prática, para vocês entenderem, né? Então, quando a gente está fazendo um movimento, o 8 infinito, né? Ou então círculo. Eu trago o significado desse movimento dentro do arquétipo, né? Dentro do arquétipo da deusa, principalmente, né? Então, eu faço com que ela se aproxime das personalidades desse arquétipo, né? E aí ela vai repetindo as palavras de afirmações positivas, fazendo um movimento. Porque aí ela está trabalhando o mental,
junto com o emocional e junto com a questão motora. Então, o corpo dela vai gravar o que ela está repetindo no corpo e na fala. Então, eu defendo muito que a palavra tem força. Então, esse é um processo que eu aplico nas minhas aulas. Tem que ser constante. Tem que ser constante, constante. Então, assim, elas saem da aula com autoestima, assim, lá em cima. E eu criei essa forma de dar aula, né? A partir do método, né, do Dança Cura da Gilmar Marconato. Então, quando eu fiz parte do grupo de alunas, online, claro, né, da Gilmar Marconato, que é a pessoa que mais eu tenho assim, referência em métodos terapêuticos femininos para dança do ventre, né, eu sempre admirei muito o método dela. E aí, quando eu entrei no Dança Cura, né, eu consegui entender como realmente aplicar o que eu já queria aplicar há muito tempo nas minhas aulas, né? Então, a partir dessa formação, eu venho construindo também a minha, dessa experiência. E eu indico muito, assim, você quer uma referência, né, de dança terapêutica do feminino, a Gil Marconado, para mim, é a minha mestra e sempre vai ser. E ela fala muito isso. Ela fala muito na questão da competitividade dentro da dança. Então, ela já viveu muito isso. Então, a gente até as mais mestras, né, vem tentando, sim, também quebrar com essas atitudes. E ela criou o método dela justamente por ter vivido várias experiências de competição. Assim, no meu caso, assim, é muito comum a aluna chegar, principalmente quando ela se considera fora dos padrões, né? Elas dizem assim, eu não vou dançar porque eu não vou mostrar a barriga, eu não vou dançar porque essa roupa é muito nua, eu não vou dançar. Aí eu disse assim, tá bom, tudo é um processo. Aí a gente começa as aulas e eu vou introduzindo vídeos de bailarinas belíssimas dançando, tá nem aí para esse negócio que, se eu sou gordinha, se eu sou magrinha demais, porque eu sofri com a questão da magreza, né? É a primeira vez que eu fui me apresentar, a pessoa disse que eu parecia uma caveira, né? Então, assim, foi um pouco traumatizante. E perguntava como é que ela consegue se mexer, se ela é magra demais. Então, assim, tá gritando aqui o ombro. Então, assim, foi um pouco traumatizante. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito mal. Minha mãe quase brigou com a pessoa, que a minha mãe estava assistindo, né? Mas, assim, colocar na cabeça da aluna que não existe isso. Que a dança, ela é democrática. E o que você expõe em palco é você, é você como você é e você precisa aceitar. E aí, durante as aulas, eu vou sempre pregando isso, pregando. E quando chega o dia da apresentação, ela está tão livre que ela está mostrando o ventre, está mostrando o decote, está se amando, entendeu? Eu já vi esse processo diversas vezes no decorrer das minhas alunas, das minhas aulas. Elas conseguiram transformar, tirar esse tabu, né? Que, não, eu tenho barriga, não sei o que, eu não tenho que mexer, eu sou dura. Gente, só deixar bem claro aqui, não existe gente dura. Existe técnica que faz com que você fique habilidosa com os quadris. Então, não tem esse negócio de dura. Tudo é um processo. Cada um tem um processo diferente de introduzir isso no corpo, essa consciência corporal, né, que a gente precisa ter na dança. Até eu gostaria de frisar muito que a dança do ventre, ela requer muita consciência. Porque até eu boto o tribal fugindo, porque você está fazendo 5, 6 movimentos ao mesmo tempo, né? E você tem que estar lá plena, né? Então, plena, né? Então, assim, tudo é um processo. E eu acho que a gente, como professora, a gente é uma principal referência com relação a isso, com relação a incentivar nossas alunas e a colocar isso em destaque todo dia. Não é todas as aulas, não, mas a gente tem grupo todo dia colocar isso para elas, que não existe isso. Não existe esse negócio de estar gordinha, estar magrinha, estar isso, estar assado. Então, é uma coisa assim que nós professoras a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão de trabalhar isso e da melhor forma eu acho que a gente consegue, sem dúvida, colocar isso na cabeça delas, né, deixar elas seguras ao entrar no palco. É um trabalho de
é aquela história, água mole e pedra dura, porque você vai fazendo isso todo dia, né? É. Todo dia, até a pessoa começar a aceitar daquela forma. E é só um dado que a gente vê esse povo, que a gente fala assim de padrão. Mas, na verdade, qual é o padrão? Porque a gente vive numa sociedade que vem de uma beleza que só 5% da população tem, né? Então, assim, você vê aquele abdômen, nossa, super construído, mas não é real. Só 5% da população é igual capa de revista. O resto é tudo gente comum e normal. E o pessoal fica se comparando, fica vendendo, é como a Carla lá no começo falou, a gente vive numa sociedade em que vende essa estética por produto de beleza, ou a gente vive num patriarcado que quer que as mulheres sigam realmente essa conduta de tanto física como educacional, tanto que você teve um presidente que disse que a esposa era bela e do lar, né? Então, assim, as pessoas chegam e rotulam as mulheres e querem pôr dentro de uma caixa que é aquilo e pronto. E você enquanto mulher, vivendo nessa sociedade, você é uma mulher média, você aceita porque você foi ensinada a acreditar que aquilo dali é o certo. Então, quando você dança e você está fora do que a sociedade espera que você seja, eu acho isso revolucionário. Também acho. Eu acho que você está ali fazendo uma pequena revolução no mundo. Quando a pessoa dança, quando você chega e fala uma coisa que as pessoas não esperam que você fale, ou que você vá e grite ele não no meio da rua, ou que você pegue seu snooze e vá tocar de madrugada, dançando no meio do quintal, na lua cheia. Vamos revolucionar, porque assim, você não pode passar o resto da vida querendo atender expectativas alheias. A Carla falou que o pessoal chegava para ela e escrevia coisas ruins no... Gente, o que é o ser humano? Porque como é que você pode chegar, eu não gosto de uma pessoa, eu nunca vou no perfil da pessoa escrever, eu não vou nem olhar ela. Se eu não gosto de você, meu bem, PT, saudações, faça da sua vida o que você quiser, mas o ser humano gosta de torturar o outro. Como é que pode um negócio desses? Já tive vários ataques no meu perfil. Que eu usava minhas fotos para me exibir. Mas você tem que se exibir mesmo, você vai exibir quem? Seu perfil é uma coisa que... E eu estava adoecendo o outro, olha, ainda essa. não, uma coisa que eu recebi uma vez foi que, tipo assim, eu abuso da sensualidade demais, eu exagero. Eu tipo assim, pô... Tu vê como isso daí... Deixa eu botar no nível 5. Tá na cabeça da pessoa. A sensualidade, porque você vê que na Idade Média não podia entrar instrumentos de corda que tivesse o formato, tipo violoncelo, por quê? Porque os monges estavam tudo na cabeça da pessoa, não é na sua. Com certeza. Eu posso dançar, olha, vou falar aqui de mim. Meu marido me acha sensual dançando, porque é ele que tá vendo sensualidade em mim. Porque eu não me acho sensual dançando, mas como ele acha, meu marido, venha, ache. Porque ele tá achando, porque tá na cabeça dele, né? Tá na cabeça dele. Esse negócio de você ser atacada. A Carla, quando eu fiz o curso com ela, eu fiz eu não sei como é que chama, um texto falando, ela pediu para fazer um texto, eu fiz um texto falando como é que eu cheguei à dança do ventre. E uma pessoa, porque eu tenho depressão, e uma pessoa chegou para mim e falou que, tipo assim, que por eu ter depressão, era por isso que... Gente, como assim? Minha filha, você não sabe da minha vida e nem eu sei da sua. Bloqueio. Bloqueei. Pronto. Melhor coisa que existe é o bloqueio, viu? Porque tem pessoas... se você não vai contribuir positivamente
na vida de alguém, fique na sua. Exatamente. Acho que elogios, eles devem ser ditos, como eu comecei a live elogiando a Laris, né? Porque a Laris, pra mim, ela é uma grande referência pra mim, porque aquela mulher, quando dança, eu entro no tárave, porque ela é divina. Então, assim, elogie, vá lá no perfil da pessoa, dizer que ela arrasa, que ela é muito boa. Mas se for pra criticar, fique na sua, Não, que o problema é totalmente... construtiva, né? Não, Porque se for construtiva, porque a mas gente também tem que saber diferenciar isso. A mas pessoa não chega. Vai, para diz. poder deixar a pessoa mal é que eu não concordo, entendeu? Pra inferiorizar a pessoa, aí eu acho que é Aí a gente volta para aquela questão que Carla estava dizendo, que a pessoa se sente melhor colocando o outro para baixo. Ela compete não para dizer E que aí é o tipo que falta nela mesmo. exatamente, que é o que falta nela. Então, assim, ela vê outra pessoa dançando, tem inveja, ao invés de ir lá e dançar, pegue. Ai, não, você é muito feia dançando. Foda-se. Oh, pode dizer isso não, né? pode falar, meu filho. Não tem problema. Mas o pior é que eu escutei isso de um homem, viu? Que eu abusava na sensualidade, que se eu fosse namorada dele, ele ia me proibir de dançar porque eu abusava demais. Não acredito. Aí eu, Meu amor, a cabeça eu do que não quero você como namorada. Você não tá entendendo. mulher, eu só sei que eu bloqueei, a pessoa veio me ofender, literalmente, porque as palavras dele foram totalmente ofensivas. Porque o que ele estava vendo era totalmente sexualizado, que normalmente na dança do ventre, muitas, eu digo muitas porque realmente são muitas, e a dança do ventre de uma forma muito é, é sexual. Esquece de Eu, toda a arte envolvida. eu acho vocês duas umas Eu super. acho que a gente precisa fazer outra live sobre sensualidade. Ah, Que a gente já fez uma vez, a gente vai fazer de novo. Sim! a gente está só conversando sobre tudo, né? Assim, mas assim, eu acho que está tudo interconectado de uma certa forma, porque você vê que a gente roda, roda, roda e volta para os mesmos assuntos, né? É. E assim, eu acho que vocês, enquanto professores, são ótimas professoras. Estão aí se acolhendo as alunas, colocando as alunas, fazendo esse trabalho terapêutico, porque é um trabalhinho de formiga, você colocar na cabeça da aluna que ela é capaz, né? E assim, incentivar a mulher a dançar, que eu acho isso daí primordial. Rapaz, dance, dance toda hora que der certo, dance. Dance lavando a louça, se você dance no meio do escritório, tirando uma xerox. Gente, o que importa é a gente estar em movimento, né? Minha mãe sempre falou que quando você deixa aqui envelhecer, aqui envelhece também. E é isso, a dança ela te deixa jovem, física e emocionalmente também. Eu sei que a gente está falando aqui muita coisa, e algumas coisas que eu vou perguntar aqui, a gente já falou, mas a gente pode ressaltar novamente. Então, a segunda pergunta, voltando para as perguntas, né? É competitividade e fatores emocionais da bailarina, né? Com relação ao que influencia, né? O que atinge uma bailarina ou um processo de uma aluna ou até mesmo uma professora, né? Porque nós professoras a gente tem uma coisa que a competição é grande, porque tipo assim, é como a gente falou, eu vou perder aluno. Se eu não fizer um método diferenciado, eu vou perder aluno. Se eu não cobrar mais barato, vou perder uma aluna. Ou então, eu não vou deixar a minha aluna fazer a aula da outra professora. Assim, quanto enriquecedor seria se sua aluna fizesse aula de outras pessoas, eu vejo dessa forma. Porque cada professora ela tem uma metodologia diferente. Ela tem uma forma diferente de transmitir aquilo que ela sabe. E a outra vai ter outra. Nossa, então vai ser... eu acredito muito que quando a gente vê vários pontos de vista, a gente consegue construir o nosso, né? Eu acho que um ponto de vista não faz você criar algo. Eu acho que vários. E na fusão de vários pontos de vista é que você vai conseguir desenvolver alguma coisa. Então, assim, seria muito enriquecedor você ver espetáculos de outros profissionais, ter aula com outras professoras. Eu não sei qual é o problema de você perder a aluna. Se você perdeu sua aluna, é sinal que ela gostou do método da outra professora. E isso é uma coisa muito pessoal. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a aluna.
Eu sei que eu falo demais, mas deixa eu falar só um instantinho sobre isso. E aí a Fale. Carlinha, esse ano eu falei para vocês, eu não fiz aula aqui em Fortaleza, parei de fazer faz um tempo, eu estou fazendo aula só online com outras professoras. E uma coisa que eu vi é que todas elas falam justamente isso, Angel. Faça com outras professoras, veja como é que elas aplicam essa técnica, como é que elas fazem isso, porque isso daí vai enriquecer sua dança. Eu não tive nenhuma professora que chegou esse ano para mim e disse assim: não vá fazer dança com outra, ou insinuou isso. Pelo contrário, eu tive o prazer de fazer esse ano aula com professoras que. Toda professora eu amo, né? Todas as minhas professoras eu amei de várias formas, mas assim, nenhuma teve essa coisa de prender a aluna, de dizer assim, não vai fazer, não, ou assim, ai, aquela dali é muito, sabe, que às vezes a pessoa não fala, mas ela dá aquelas cutucadinhas assim, né, a aluna. Não, eu não tive. E foi enriquecedor. Eu fiz aula de várias coisas e pude ver. E foi daí que eu tirei, justamente, foi uma das minhas professoras que falou esse negócio assim: você assiste às aulas e vê o que é melhor para você, o jeito que fica melhor, aplique a forma que for melhor, o que é essencial para você, e você vai criando dentro de você sua própria dança, não a dança dos outros, porque quando você fica ligado só a uma professora, acaba que você vai recriar, reproduzir no seu corpo a dança de uma pessoa, né? Muitas vezes acontece isso. Pronto, Carlinha, pode responder aí, que eu converso demais. Estou adorando sua experiência. Também. Ouvir, né? Ouvir sua experiência. Comigo foi da mesma forma, né? Então, assim, eu não podia fazer aula com outras professoras, eu não podia conhecer outros espaços, não é que eu não podia, né? Mas, tipo assim, aquele medo, né? Como a gente já falou, né? Que é um processo emocional, né? O medo de perder espaço, o medo de perder aluno, o medo de não ser vista, de não ser lembrada, de não ser reconhecida, de não ser valorizada. Vários problemas, né? E que influencia esse lado emocional. E aí não, é uma questão sutil. Não é dizer, você não pode fazer aula com essa pessoa. Você não pode ir para esse espaço. Mas ela fazia assim de um jeito assim que isso sim que é manipulador, né? Que é ela não te receber mais. Puta. E aí mistura, aí a gente vai falar no próximo ponto, né, que a gente fez o roteiro, aí mistura a relação, professor e aluno, e a amizade, aquela carência emocional. Então, eu achava que eu precisava estar naquele espaço, né? E outro era um espaço que eu gostava de outras pessoas lá envolvidas. Tinha uma questão, né? Minha história, trajetória. Mas por que é que eu seria uma má pessoa ou uma pessoa um comportamento ruim se eu fosse para outra escola, se eu fosse ver um espetáculo de outra professora, de outras bailarinas, de outros cursos? Então, assim, isso não me deixava bem, sabe? E aí, quando eu comecei a adentrar em outros espaços por valorização, né, do outro profissional, também conhecer e tudo, que interior a gente sabe, né, todo mundo fica conhecido no meio da arte, né, todo mundo se conhece, porque é um público mais, não é que limitado, mas é um público semelhante, onde todo mundo tem amigo em comum, né, acho que Fortaleza também deve ser assim, não deve ser muito diferente. E aí começaram a me tratar diferente. Começaram a me tratar diferente. E aí eu fui percebendo, né? Porque eu tava falando com outra professora, porque eu tava dançando com outras pessoas. E isso, assim, é um processo, como a pauta agora do roteiro, né? Isso é a questão forte de um bloqueio emocional que pode causar, como causou em mim também. Sabe?
E o que é que acontece? Gente, a dança, o mercado, isso eu aprendi muito, é um mar azul. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Você não vai ser, se você é professor, está aqui na live ouvindo, ou vai assistir a live gravada, você não vai ser menos profissional se sua aluna for fazer aula com outra pessoa. Você não vai ser menos profissional, menos reconhecida se a pessoa for ver um espetáculo de outro estúdio. Entende? E outra, se não for para você ir, para você valorizar, não vá, fique em casa mesmo, tá bem? Não se inscreve no canal também. Então, assim, se não for para somar, não vai. Porque, assim, gente, eu já fui em eventos, e não foi aqui no Juazeiro, não, foi fora. Meu primeiro evento fora. Quando eu vi, as pessoas estavam indo assistir, mas não para nos prestigiar, mas para criticar o trabalho do outro. Eu digo, gente, fica em casa. Sim. Vai pagar Uber, vai pegar congestionamento, sabe? Paga o ingresso. Gente, não vai. Não vai. E acontece também, né? Eu já vi pessoas indo para evento para estar só depois criticando e ferrando com o espetáculo do outro, da outra. Então, assim, isso é falta de ética, novamente. Isso interfere na questão emocional, sim, porque isso pode causar depressão em meio ao trabalho. Porque, gente, ser professora ou ser aluna é um trabalho. É um trabalho, entende? E se você quer valorização, você valoriza primeiro a si. Então, ó, a primeira coisa que eu faço aqui no estúdio, não é que eu não deixo, né? Mas já está claro, quando a aluna chega aqui, que aqui não há espaço para ela falar mal de ninguém. Porque isso é falta de ética. Ninguém. Então é uma regra de espaço. Não pode falar mal de ninguém. Sabe? E outra, ó, minhas alunas fazem muito aula com outras professoras. Muito. E elas se desenvolveram muito mais rápido. Sabe? Elas cresceram, amadureceram mais. Eu incentivo elas a irem para um evento, sabe? Tá evento outro evento que não seja o meu, eu sempre indico, sabe? Então, assim, isso vai criando relações saudáveis, sabe? Porque, gente, não é legal, né? A gente tá querendo ter poder sobre o outro, porque isso é controle. Você não controla nada. Você quer controlar o outro, com quem ele faz aula, com quem ele não faz. Gente, o mercado é tão grande. Olha, aí vem a questão que eu vou falar também. Existe isso também no tribal. Existe muito mais no tribal. Por quê? Porque o tribal, ele vem uma dança nova, é uma dança nova, entende? Contemporânea. Então, ele chegou no Brasil há pouco tempo, e aí todo mundo quer a cereja do bolo para si. Todo mundo quer ser pioneira, todo mundo quer criar um estilo seu, quer dar o seu nome, e aqui é meu, e acabou. Gente, isso é uma... Sabe? Então, assim, isso não fortalece. Não fortalece. Entende? Não fortalece. Vai ficar até complicado para você conseguir aluno. E não vai fazer... Por quê? Porque tem um mercado que ainda está se desenvolvendo. O tribal, ele já é assim. Quando a gente fala tribal fugiu, a pessoa fala, hã? Que dança é essa? Por isso que o nome ele teve que ser modificado aí, porque as pessoas não entendiam quando a gente ia... Eu mesmo, né? Falo de mim também. Não entendiam como uma apresentação tinha lá no cartaz Tribal Fusion, mas o quê? As pessoas esperavam tribo indígena. Quando eu via aquela música, ela dizia, o quê? Isso aqui não era tribal? Então, assim, olha, existe um conflito, né, de nomenclatura que ainda está tentando se adequar e botar o Fusion Belly Dance, né, para as pessoas compreenderem melhor, tirar a apropriação cultural, né? E aí é um estilo que as pessoas ainda estão entendendo. Então, se você ficar no campo da competição, como é que o mercado vai crescer? E você quer viver de dança, como é que você vai divulgar suas aulas? Novamente o ego, né?
justamente isso interfere no mercado, isso interfere na sua vida profissional. Com certeza. Só avisando aqui, se a live cair, a gente volta de novo. Carla, Ai, Lilith, agora que eu subi esse comentário, eu tô vendo. lê todos os comentários que tem, Carlinha. Aproveita aí, chibateia. A Alessandra entrou aqui, deusa linda, mandou um beijo para nós três. Socorro. Tem que acreditar mais no seu potencial. Lilith. Mas ser sensual, né? Sexual é arte também, sim. A gente vai fazer uma live, né, sobre sexualidade e sensualidade. Gosto de assuntos polêmicos, assuntos que cutuquem as pessoas de uma forma que elas reflitam melhor antes de fazer qualquer coisa. A minha intenção maior com esse perfil foi justamente isso, colocar e falar de uma forma que as pessoas consigam se identificar, né? Sair totalmente daquela coisa inacessível, inalcançável, que às vezes a gente vê muito, e tornar uma coisa que, como a gente está falando, um bate-papo entre amigas, pessoas. Por isso que eu peço, gente, pode colocar os comentários, fale suas experiências, a gente vai ler aqui. E se cair, Não, é volta de complicado, porque novo. um estúdio novo, exemplo, né? Um estúdio novo está nascendo na cidade. A pessoa entra em crise e aí faz com que as alunas não vá, porque não pode conhecer, aí já destitui a pessoa, porque a pessoa não sabe dar aula, porque a pessoa não sei o quê, e vai criando, diminuindo, impedindo a pessoa de fazer aula com o outro. Eu acho isso tão baixo, e vai ser complicado até para ela mesma, sabe? Então, que se você passa por esse processo, né, você acreditar no seu potencial. E aí, quem gera a semente da competição, ela está fazendo mal para ela mesma. Sim, sem dúvida. Vamos para a próxima. Aí a gente avança aqui. O que podemos fazer? 3 horas de live. Eu disse, se cair, a gente vai voltar. Só avisando. O que podemos fazer para manter o ambiente da dança sem competição? Né? No caso, tanto em apresentação, como em aula, como entre professoras, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode... qual mecanismos a gente pode desenvolver para poder isso não acontecer? Né? Eu sei que é quase que inevitável acontecer, porque cada pessoa age de forma diferente, mas assim, eu vou falar uma experiência minha antes de vocês começarem a falar. E em 2018, eu considero que eu tive um grupo maravilhoso, né? Se tiver alguma das meninas aqui também que manifeste, a gente criou um grupo de uma irmandade sem limite, que era tão gostoso cada ensaio, porque quando eu via cada uma tentando se ajudar, cada uma dizendo, você tá linda, você tá ótima, você vai conseguir, não precisa ter vergonha, uma aconselhando a outra. Nossa, aquilo para mim é tipo assim, eu senti dever cumprido, porque eu acho que isso ajudou muito e foi um dos melhores eventos que a gente teve, eu confesso, porque eu acho que essa irmandade que aconteceu durante esse período ajudou demais cada uma delas a subir no palco. E esse ano teve uma delas que disse que não ia dançar, porque ela não ia dançar com aquele figurino porque mostrava a barriga. E ela estava lá, com o figurino mostrando, porque as outras fizeram, tiraram aquilo da cabeça dela, né? Colocaram ela como, de certa forma, destacaram ela de uma forma para poder ajudar ela a superar tudo aquilo, entendeu? Então, assim, eu tenho uma gratificação enorme esse ano, né? E eu tento todos os dias, né, durante nossas aulas, mostrar isso, que a gente somos irmãos. E com relação aluno-professora, que a gente já falou aqui, eu quero falar novamente, eu não vejo minhas alunas como alunas, como pessoas inferiores ao meu conhecimento, eu vejo elas como amigas. Muitas vezes a gente termina a aula e fica conversando assuntos de amigas, né? Como se como se não tivesse aquela hierarquia, porque eu acho que não deve existir hierarquia, né? Deve existir a troca.
e a troca, ela é necessária na vida, ela é necessária para qualquer ser humano e para qualquer modalidade, seja de arte, né? Então, assim, eu tento cultivar essa questão da irmandade. Tanto que quando a gente está em aula, eu vejo que alguma delas está olhando para a outra como se quisesse corrigir, ou se por acaso ela fosse corrigir, porque elas não gostam de ser corrigidas por outro aluno. E nem deve, na verdade, né? A única pessoa que pode corrigir, eu tanto digo, sou eu, é a professora que deve corrigir, deve orientar, porque eles não gostam. Como aluno, fui aluna, sou uma eterna aluna, eu digo isso. A outra pessoa corrigir é um pouco chato, porque eu estou ali para aprender com aquele profissional que está ali à frente, né? Então, assim, eu falo muito, gente, não corrijam a outra porque elas não gostam, vamos tentar ser éticos, né? Porque isso é importante, a ética é importante, a empatia é importante. Do mesmo jeito que você não gosta de ser corrigido, ela não gosta. Então, eu tento levar dessa forma para poder tornar o ambiente mais harmônico, né? E menos competitivo. Eu, eu, eu acho assim, que primeiro de tudo, você pode ter 10 turmas, cada turma vai agir de um jeito. Tem turma que é mais harmônica e vai se, vai se unir, que realmente vai querer agir como um organismo que vai acolher, que vai. E tem turma que é mais distante. Enquanto professora, eu acho que que a professora tem que fazer, não estou dizendo que a professora tem que chegar e botar todo mundo como no prezinho e dizer assim, você tem que ser amiga de. Não. Eu acho que a professora tem que fazer como vocês fazem, tem que dizer para ela assim, é que dentro dessa sala de aula é um ambiente seguro, tudo que tem que ser feito aqui é livre de julgamento, ninguém aqui pode julgar ninguém. Quem vai corrigir é a professora, que é a que está apta a fazer isso, né? E eu acho que a partir dali a aluna começa a se sentir segura, porque quando você sabe que não está sendo julgada, você se sente mais solta para fazer os movimentos, executar, para poder até interagir melhor com as alunas. Tu disse que tem uma turma que vocês são como irmãs. Eu tenho várias amigas que, para mim, são como irmãs que eu obtive na dança. E isso só veio pela boa diligência também da professora. A forma com que ela tratou dentro da sala de aula o ambiente. Porque se deixar, aí a gente volta para aquela questão da competitividade. A aluna vai querer competir com a outra. Eu não sei se... Aí a gente volta para todo aquele drama social e tudo, mas assim, não é. Por isso que o professor ele tem que gerir de uma forma que acolha a aluna, mas também tenha como deixar tem um pouquinho de pulso firme, entende? Porque se deixar solto demais, o aluno, o ser humano, ele gosta muito de liderar. Pelo menos eu acho que todo mundo quer liderar um pouco. Então, se você deixar, a pessoa acaba liderando. Tanto que você tem uma pessoa para ser mediadora em qualquer assunto. E eu acho que é isso. Eu acho que o papel da professora, a gente acaba não tendo tantas disputas internas quando a professora sabe lidar e conduzir melhor essas posturas das alunas, essa ética. Eu nunca tive, não vou dizer que eu nunca tive, porque eu tive, que eu estou lembrando aqui, mas assim, de uma forma geral, eu me dou bem com as minhas colegas, não é porque eu sou o suprassumo da humanidade, não, mas eu acho que a professora também, as professoras, elas fazem uma diferença brutal dentro da sala de aula. Exatamente. Eu concordo com tudo. Com tudo. A gente já está, né, entrando, né, na pauta, né, de relação entre professor e professora, né, e aluno. Ao meu ver, né, a professora, ela tem um certo, né, consciência do que aquele espaço que ela está gerindo, né, pode contribuir para o outro.
Meninas, só desculpa Não. eu te cortando aí, a gente daqui a pouco vai cair, mas a gente